Você já sentiu aquela mistura de raiva, culpa e impotência logo depois de explodir com alguém que você ama? É como se, por alguns instantes, você tivesse deixado de ser você mesmo. Algo assumiu o controle. Disse coisas que você nem queria dizer e depois desapareceu, deixando apenas o arrependimento. Essa sensação não é rara, é quase universal. Todos nós, em algum momento, já dissemos palavras que não gostaríamos, já reagimos de forma mais agressiva do que deveríamos, já nos deixamos arrastar pela tempestade da raiva. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, nós sabíamos que iríamos nos arrepender. Ainda assim, não conseguimos parar. É como se houvesse uma força invisível que nos empurra a reagir, mesmo sabendo das consequências. Mas e se eu te dissesse que existe uma lembrança simples, quase como uma chave escondida, que pode mudar completamente esse cenário? Não estou falando em contar até 10. Não estou falando em se controlar à força ou fingir que não sente nada. Isso não funciona. Quem já tentou, sabe. A raiva não desaparece porque você tenta abafá-la. Pelo contrário, ela cresce por dentro. O que os estoicos nos ensinaram vai além. Não se trata de reprimir, mas de compreender. Não é sufocar a emoção, mas enxergá-la antes que ela assuma o volante da sua vida. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. Mas na hora da raiva, esquecemos disso. Reagimos como espelhos. Alguém grita, nós gritamos de volta. Alguém fere, nós ferimos também. É automático. Epicteto nos lembrava de algo ainda mais profundo. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O que isso significa na prática? Que não é a briga em si que te faz explodir, mas o que você pensa a respeito dela. Não é a palavra dita que te destrói, é o significado que você dá a ela. Se você muda essa interpretação, você muda tudo. Imagine, alguém te ofende e diz que você não vale nada. Você pode pensar, ele me desrespeitou, preciso mostrar que sou forte, e explode. Mas poderia também pensar, essa é apenas a visão de uma pessoa, nada além disso, e eu não sou obrigado a reagir. A mesma situação, mas dois resultados completamente diferentes. O primeiro leva ao conflito, ao arrependimento, à dor. O segundo preserva sua paz, sua clareza e sua integridade. E é nesse ponto que entra o que vamos explorar aqui. 5 lembretes estoicos que funcionam como um escudo mental. Eles não vão impedir que você sinta, porque sentir é humano. Mas vão impedir que você se arrependa depois. Porque no fim, a questão não é deixar de sentir raiva, mas não se tornar escravo dela. E quando você entende isso, começa a perceber que a verdadeira liberdade não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Quando alguém te ataca, grita ou age de forma agressiva, a reação natural é pensar, essa pessoa quis me ferir. Mas os estoicos nos lembram de algo fundamental. As pessoas não fazem mal porque são más, mas porque estão feridas. Epicteto dizia que toda opinião é involuntária, ou seja, ninguém escolhe sentir dor, medo ou insegurança. Assim como você já reagiu mal a uma situação sem nem entender direito por quê, o outro também está lutando com suas próprias batalhas internas. Pense em um exemplo prático. Imagine que você está no trânsito, alguém te fecha e ainda grita com você. A primeira reação que surge é revidar, buzinar, xingar, devolver a agressão. Mas, pergunte-se, o que levou essa pessoa a agir assim? Talvez ela esteja com medo de perder o emprego. Talvez esteja indo visitar um parente doente no hospital. Talvez tenha brigado em casa. Você não sabe. Isso não significa justificar o comportamento. Não significa aceitar o desrespeito. Significa não permitir que a dor do outro se torne a sua prisão. Quando alguém perde o controle e descarrega em você,
Você tem duas opções: entrar no mesmo jogo ou ser o abrigo em meio à tempestade. Lembre-se, reagir da mesma forma é como jogar lenha no fogo. A chama cresce e queima a todos, mas quando você respira fundo e diz para si mesmo: essa pessoa está em dor, algo muda. Você cria distância entre a ação dela e a sua reação. E é nessa distância que mora a liberdade. A liberdade de não ser igual ao caos que te provocou. A liberdade de não se transformar no reflexo do que mais despreza. Os estoicos acreditavam que quem reage apenas por impulso é escravo da própria emoção. Mas quem consegue pausar, refletir e escolher conscientemente a resposta, esse sim é livre. Então, da próxima vez que alguém tentar te arrastar para baixo, experimente essa lembrança. Essa pessoa está em dor, mas eu não preciso carregar a dor dela comigo. Essa é a primeira muralha que você ergue contra a raiva, a compaixão racional. Você não precisa se vingar, não precisa gritar de volta, não precisa se rebaixar. Basta se manter firme como uma rocha inabalável diante da onda que bate e se desfaz. E aqui está o detalhe mais importante. Quando você escolhe esse caminho, não só protege a sua paz, mas também inspira respeito. Um homem ou uma mulher que não se deixa arrastar pelo caos alheio se torna imprevisível. E o imprevisível é sempre respeitado. Quantas vezes, depois de uma discussão, você pensou: eu deveria ter ficado quieto? O silêncio raramente causa danos, mas quase sempre impede que as coisas piorem. Sêneca já alertava: enquanto você estiver irado, não diga nada. Porque na raiva, a voz muda, o olhar endurece e as palavras viram armas afiadas que deixam cicatrizes. O problema é simples. Depois que as palavras saem, não dá para puxá-las de volta. Uma vez ditas, podem atravessar o coração de quem amamos e criar feridas que demoram anos para cicatrizar. Mas o silêncio, esse sim, tem um poder que quase ninguém reconhece. O silêncio não é vazio. O silêncio é escolha, é disciplina, é domínio. Pense em uma situação cotidiana. Alguém te provoca, tenta arrancar de você uma reação explosiva. Se você responde no calor da raiva, pode até sentir uma vitória momentânea, mas logo depois vem o arrependimento. Por outro lado, se você respira fundo, fecha os olhos por 3 segundos e escolhe o silêncio, o impulso passa. Você não perde nada. Na verdade, você ganha algo raro: autocontrole. E aqui está a chave estoica. O silêncio não é covardia. O silêncio é estratégia. É como um guerreiro que não desperdiça sua espada em qualquer batalha. Ele só a levanta quando é necessário, quando há um propósito maior. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente de quem nos causa dano. E qual a forma mais clara de ser diferente? Não se tornar um reflexo do ataque, não gritar quando gritam com você, não ferir quando tentam te ferir. O silêncio, nesse sentido, é mais eloquente do que 1000 justificativas. Um homem ou uma mulher que consegue permanecer calado diante da ignorância impõe respeito sem precisar de palavras. É como estar diante de uma montanha. Ela não responde, não se justifica, mas sua simples presença já inspira reverência. E aqui está o segredo. O silêncio não é apenas ausência de fala. O silêncio é presença. É você inteiro, firme, sólido, diante da tempestade. Enquanto o outro se perde em gritos, você permanece. Enquanto o outro se desgasta, você preserva sua energia. Lembre-se sempre, quem fala menos, escuta mais. Quem escuta mais, entende melhor. E quem entende melhor, age com mais precisão. É assim que o silêncio se transforma em um escudo mental. Ele não apaga os problemas, mas impede que você os multiplique. Na próxima vez em que sentir vontade de reagir imediatamente, experimente uma pequena prática estoica. Conte 3 respirações profundas antes de falar. Pergunte a si mesmo:
Essas palavras vão resolver ou vão aumentar o problema. Se a resposta for aumentar, escolha o silêncio. Não é perda, é vitória. Uma vitória invisível, mas que constrói a imagem de alguém que domina a si mesmo, e não de alguém dominado pelo impulso. E esse é um dos maiores segredos do estoicismo. O silêncio consciente é um ato de poder. A raiva parece, no momento, uma arma poderosa. Você explode, grita, bate na mesa, sente o sangue ferver e acredita que está punindo o outro. Mas a verdade é muito mais dura. Você não está destruindo o outro, está destruindo a si mesmo. A raiva é como pegar um carvão em brasa para jogá-lo em alguém. Antes de atingir o alvo, você já queimou a própria mão. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar igual àquele que te feriu. E essa frase ecoa em cada situação onde escolhemos responder ao fogo com mais fogo. Porque quando fazemos isso, nos transformamos exatamente naquilo que nos magoou. A raiva é uma prisão disfarçada de defesa. Ela promete força, mas entrega fraqueza. Ela promete justiça, mas entrega arrependimento. Ela promete alívio, mas entrega vazio. Pense em uma cena simples. Você discute no trânsito, grita com alguém que te fechou e passa o resto do dia remoendo aquela situação. O outro motorista já seguiu a vida, mas você continua alimentando o fogo dentro de si. Quem saiu mais ferido? O outro ou você? A raiva é traiçoeira, porque dá uma sensação momentânea de poder, mas o preço que cobra é altíssimo. Ela consome sua paz, mina sua saúde, corrói seus relacionamentos. Ela te rouba a energia que poderia ser usada para construir, para amar, para aprender. E aqui está a reflexão estoica. Quando você se deixa dominar pela raiva, não está punindo o inimigo. Você está entregando a ele o controle da sua vida. É como se dissesse: tome, aqui está a chave da minha paz, faça dela o que quiser. Sêneca alertava que a raiva é uma loucura passageira. E se é loucura, não pode ser guia. Ela faz você dizer o que não quer, ferir quem não merece e tomar decisões que depois custam caro. Por isso, antes de reagir, faça a si mesmo uma pergunta brutal. Isso vai me libertar ou vai me aprisionar ainda mais? Quase sempre a resposta será: vai me aprisionar. E quando você percebe isso, tem a chance de escolher diferente. O estoico não é alguém que não sente raiva. Ele é humano, sente o sangue ferver como qualquer um. A diferença é que ele aprendeu a olhar para a raiva como um fogo que precisa ser controlado, não alimentado. E aqui vai uma prática. Da próxima vez que sentir a raiva subir, não lute contra ela, mas também não se entregue a ela. Apenas observe. Sinta o corpo reagindo, o coração acelerado, a respiração curta, os músculos tensos. E diga mentalmente: isso vai passar. Porque passa. Toda emoção, por mais intensa que pareça, é como uma onda. Ela vem forte, mas inevitavelmente recua. Se você conseguir atravessar esses segundos sem se entregar, já venceu. E essa vitória silenciosa é a que realmente importa. Quantas vezes você entrou em uma discussão não porque queria resolver algo, mas porque queria ter razão? Essa é a armadilha mais comum do ego. Acreditar que vencer palavras é vencer a vida. O ego é um inimigo sutil. Ele sussurra: prove que você está certo. Mostre que é mais inteligente. Não deixe barato. E é aí que você se perde. Porque quando reage para alimentar o ego, não está buscando a verdade. Está buscando aprovação, aplauso, reconhecimento. Mas o estoico sabe que o único reconhecimento que importa é o da própria consciência. Epicteto dizia que o homem verdadeiramente livre não é aquele que vence os outros, mas aquele que vence a si mesmo. Isso significa que a verdadeira vitória não é levantar a voz mais alto,
Não é humilhar o outro com um argumento afiado, mas sim manter-se inteiro, sereno, sem se perder na disputa. Pense em uma discussão no trabalho. Você sabe que está certo sobre um detalhe do projeto. Seu colega insiste em discordar e levanta o tom. Tudo dentro de você grita, mostre que ele está errado. Mas, se você cede, entra em uma guerra que não leva a lugar algum. Mesmo que vença no argumento, perde naquilo que mais importa, sua paz. Marco Aurélio lembrava que muitas vezes as pessoas não querem a verdade, querem apenas vencer. E se elas querem vencer a qualquer custo, que vençam. Você não precisa entrar nesse jogo, porque a sua verdadeira vitória não está em derrubar o outro, mas em não cair junto com ele. O ego quer aplauso imediato, mas a sabedoria quer respeito duradouro. E respeito nasce de autocontrole, não de explosão. Quando você escolhe não reagir, pode até parecer que perdeu, mas no fundo ganhou algo infinitamente mais valioso, o domínio sobre si mesmo. O estoico não foge de conversas difíceis. Ele sabe se posicionar quando necessário, mas ele distingue entre o que é busca pela verdade e o que é apenas batalha de vaidades. E quando percebe que a discussão não passa de vaidade, ele se cala, observa, deixa passar, porque não precisa provar nada a ninguém. Aqui está o exercício. Da próxima vez que você estiver prestes a discutir, pergunte-se: quero justiça ou quero apenas ter razão? Essa pergunta simples ilumina a verdade. E quase sempre você perceberá que não precisa vencer a briga. Precisa apenas vencer o próprio impulso. Lembre-se, discussões podem até dar uma vitória momentânea, mas o autocontrole dá respeito eterno. E respeito próprio é algo que ninguém pode tirar de você. Quantas vezes você entrou em uma discussão não porque queria resolver algo, mas porque queria ter razão? Essa é a armadilha mais comum do ego, acreditar que vencer palavras é vencer a vida. O ego é um inimigo sutil. Ele sussurra: prove que você está certo, mostre que é mais inteligente, não deixe barato. E é aí que você se perde. Porque quando reage para alimentar o ego, não está buscando a verdade, está buscando aprovação, aplauso, reconhecimento. Mas o estoico sabe que o único reconhecimento que importa é o da própria consciência. Epicteto dizia que o homem verdadeiramente livre não é aquele que vence os outros, mas aquele que vence a si mesmo. Isso significa que a verdadeira vitória não é levantar a voz mais alto, não é humilhar o outro com um argumento afiado, mas sim manter-se inteiro, sereno, sem se perder na disputa. Pense em uma discussão no trabalho. Você sabe que está certo sobre um detalhe do projeto. Seu colega insiste em discordar e levanta o tom. Tudo dentro de você grita: mostre que ele está errado. Mas, se você cede, entra em uma guerra que não leva a lugar algum. Mesmo que vença no argumento, perde naquilo que mais importa: sua paz. Marco Aurélio lembrava que muitas vezes as pessoas não querem a verdade, querem apenas vencer. E se elas querem vencer a qualquer custo, que vençam. Você não precisa entrar nesse jogo, porque a sua verdadeira vitória não está em derrubar o outro, mas em não cair junto com ele. O ego quer aplauso imediato, mas a sabedoria quer respeito duradouro. E respeito nasce de autocontrole, não de explosão. Quando você escolhe não reagir, pode até parecer que perdeu, mas no fundo ganhou algo infinitamente mais valioso: o domínio sobre si mesmo. O estoico não foge de conversas difíceis. Ele sabe se posicionar quando necessário, mas ele distingue entre o que é busca pela verdade e o que é apenas batalha de vaidades. E quando percebe que a discussão não passa de vaidade, ele se cala, observa, deixa passar, porque não precisa provar nada a ninguém. Aqui está o exercício. Da próxima vez que você estiver prestes a discutir, pergunte-se: quero justiça ou quero apenas ter razão? Essa pergunta simples ilumina a verdade.
E quase sempre você perceberá que não precisa vencer a briga. Precisa apenas vencer o próprio impulso. Lembre-se, discussões podem até dar uma vitória momentânea, mas o autocontrole dá respeito eterno. E respeito próprio é algo que ninguém pode tirar de você. Seja sincero. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Aquela frase jogada como pedra que não volta, aquele olhar duro, aquela resposta ácida que ficou ecoando por dias. O arrependimento sempre vem. A pergunta é: do que você vai se arrepender? Você pode se arrepender de ter falado demais, de ter ferido alguém, de ter estragado uma relação por causa de segundos de raiva. Ou pode se arrepender de ter escolhido o silêncio, de ter respirado fundo, de ter deixado passar. Mas veja a diferença. O primeiro arrependimento deixa cicatrizes nos outros e em você. O segundo deixa apenas um silêncio que desaparece com o tempo. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que manter-se calmo diante da adversidade. E essa é a verdade mais dura e mais libertadora. Na raiva, você nunca se orgulha do que faz. Na calma, você nunca se arrepende do que escolhe. Imagine-se diante de uma provocação. Alguém te ataca, diz algo injusto, te empurra contra a parede. Tudo em você clama por explosão. Mas antes de reagir, feche os olhos por 3 segundos e se faça uma pergunta. Se eu fizer isso, como vou me sentir daqui a 10 minutos? E amanhã? A resposta geralmente é clara. Você não vai se orgulhar do que está prestes a fazer. Vai se sentir pesado, envergonhado, culpado. Mas se conseguir parar, respirar e escolher o silêncio, o autocontrole, aí sim você terá algo raro: orgulho de si mesmo. O arrependimento de ter ficado em silêncio é leve, passageiro. O arrependimento de ter explodido é pesado, duradouro, e a vida é feita de escolhas entre pesos e levezas. O homem sábio escolhe o arrependimento leve, porque sabe que o silêncio nunca destrói, mas a raiva sempre destrói algo. Os estoicos não pediam que você fosse frio, sem emoção. Eles pediam que você fosse livre, e a verdadeira liberdade nasce no momento em que você percebe que não precisa reagir a tudo, que você pode escolher, que você não é escravo do seu impulso. O verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em permanecer firme quando todos querem que você perca o controle. O verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em não permitir que a discussão vença você por dentro. Portanto, lembre-se sempre, a raiva é um veneno disfarçado de força, mas o silêncio é uma fortaleza disfarçada de calma. E quando você escolhe o silêncio consciente, você não está fugindo, você está dominando. Agora, eu te pergunto, qual desses lembretes estoicos você mais precisa carregar consigo nos momentos de conflito? Deixe aqui nos comentários. E se esse roteiro fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive se arrependendo depois de perder o controle. Você pode ser justamente a lembrança que essa pessoa precisa antes de gritar. E lembre-se, o verdadeiro homem livre não é aquele que vence os outros, mas aquele que venceu a si mesmo.